Olá, pessoal, boa tarde. Bem-vindos a mais uma live do Guia do Estudante. Eu sou Ana Prado, editora do site do Guia do Estudante. E hoje a gente vai falar sobre vida universitária, que é um assunto que a gente tem bastante coisa para falar a equipe do Guia. Então a gente resolveu fazer esse papo aqui com vocês. Então eu tô com a Ana Paula, que é a repórter do Guia, e com a Giovana, a estreia dela nos lives, que ela é estagiária. E, bom, todas nós temos em comum, além do fato de trabalharmos no Guia do Estudante, nós três somos universitárias, né? Algumas pela segunda vez, outras pela primeira vez. Alguns dizem que somos loucas, mas não. A gente só gosta. A gente só gosta muito de estudar. E aí a ideia, então, é fazer um bate-papo mesmo pra gente contar sobre as nossas experiências, né? Compartilhar com vocês. A gente está aqui acompanhando também os comentários de vocês, então vocês podem mandar perguntas, podem falar sobre a experiência de vocês, né? Para quem já passou no vestibular, já começou a ter aulas. Então é isso, vamos ter um bate-papo. Acho que assim, para começar, a gente acha que é importante relativizar as experiências, né? Então, deixar claro para vocês que tudo que a gente falar aqui é nossa experiência. Então, tem esse filtro tanto de... Nós três somos de humanas, né, meninas? Sim. A gente não é de exatas. Então, a gente não sabe como que é estudar, enfim, fazer uma faculdade de engenharia, de medicina. Pode ser uma experiência totalmente diferente. A gente tem... bom, eu fiz jornalismo na ECA USP e agora eu tô fazendo filosofia na FEFELESH. A Gi tá fazendo jornalismo, né, Gi? Eu faço jornalismo na Casper e agora eu tô fazendo história na USP também, as duas coisas. Pois é. E a Ana? É a mesma coisa, é bem parecida, na verdade. Eu também. Eu fiz jornalismo, formei no ano passado, aí eu decidi, quando eu tava no meio da faculdade, decidi que quando eu terminasse eu ia fazer outra coisa. Aí eu prestei ciências sociais e tô fazendo. Eu sou caloura esse ano, entrei. Sou o bichete, ingressante, sei lá. Como é que as pessoas chamam? Pois é, também da USP. Então, a gente tem essa experiência com humanas, né? E é sobre isso que a gente vai falar. Quando a gente sempre dá essa dica, né? De conversar com estudantes, conversar com gente que fez a faculdade, pra saber como é a experiência. Mas assim, vocês têm sempre que ter em mente, tipo, aquela pessoa tá falando uma experiência subjetiva, né? Então, porque não sei se vocês já receberam mensagens assim de estudantes falando: eu queria muito fazer esse curso, mas eu conversei com estudantes e eles falaram que é horrível pra eu não fazer e eu não sei o que fazer. O tempo inteiro. O tempo inteiro isso acontece. Depende da experiência pessoal da pessoa. Pois é. Então... E acho que mesmo também quem já tá na faculdade, é legal tomar cuidado, né? Quando um vestibulando pergunta isso, então pensem que o que vocês disserem para essa pessoa vai ter um peso muito grande. Então, né, tentem ser equilibrados. Isso acontece dentro da própria... Quando você já entra, você acabou de entrar, isso acontece muito. Isso eu acho que aconteceu com você também, Aconteceu. Né? Que a gente fez, nós duas fizemos ECA USP, né? E quando a gente entra, é meio que assim, na primeira semana já, você tá super feliz, empolgado, as pessoas já veem vários veteranos que estão, assim, um pouco... Porque, pra ser sincero, assim, a faculdade, ela não é do jeito que a gente pensa que é. Quando você nunca teve essa experiência, você entra, dá aquele choque. Então, assim, vários veteranos, a gente entra e a pessoa já meio que te apavora, assim, fala, nossa, o curso não é bom, não sei o quê. Só que isso é uma coisa que você vai sentir, assim, pra algumas pessoas funciona, pra outras não. Então, depende. Então, acho que é importante mesmo tomar cuidado com esse tipo de coisa, porque as palavras têm muito peso, né? E a pessoa... enfim, dependendo do que você falar, a pessoa vai ficar exatamente assim, nossa, mas todo mundo falou que o curso é horrível, então eu não vou fazer. Mas e se aquela pessoa for, né, se funcionar pra ela gostar? Tem essa possibilidade, então a gente tem que tomar esse cuidado. Sim, eu lembro que quando eu entrei, os veteranos já falaram super mal de alguns professores, e aí você já fica com aquele preconceito, né? E você vai pra aula do professor já... você já, não vou nem prestar atenção, ele deve ser horrível mesmo. Ainda mais na primeira semana, né? Você entra assim com aquela, né, querendo, nossa, a faculdade vai ser incrível, e aí de repente tudo vai por água abaixo, né? Todo mundo falando coisas horríveis pra você. Sim, então assim, bem ruim, estejam preparados, né? A primeira dica. Saber filtrar, né? Saber filtrar é importante, saber dosar o que realmente
assim, o que você pode levar em consideração ou não, porque é importante isso, exatamente isso, eu sei até de quais professores você tá falando, que eram os professores que tinham uma certa fama, assim. Sim. Aí você chega na aula, você nem dá chance, assim, né, às vezes você poderia muito bem. E isso é uma coisa que eu converso com os meus colegas acho que eu bati no microfone, é uma coisa que eu converso com os meus colegas hoje, de aula, que a gente acha que a gente poderia ter aproveitado mais a faculdade se a gente tivesse entrado de coração mais aberto, não dando tanta atenção porque as pessoas falam, né? É verdade. Então é uma coisa que acho que é importante, bem importante ressaltar. Acho que é importante também falar com pessoas que são parecidas com você, né? Porque, querendo ou não, todo curso tem muita gente, muitas pessoas diferentes. E, não sei, às vezes falar com uma pessoa que tem mais a ver com você, talvez a opinião dela seja mais parecida com a sua, entendeu? Sobre um professor, sobre uma matéria, sobre a faculdade, no geral. Sim, nossa, é verdade, é uma boa dica. A gente tem várias perguntas. Já tem várias, né? Vários comentários. Super feliz. Legal. Vamos falar com... Daqui a pouco a gente responde, a gente pensou assim, em começar falando então como que a vida muda, ou não muda, depois que a gente entra na faculdade, né? Porque é uma fase nova e aí a gente tá cheio de expectativa e tudo mais, e aí entra e, enfim, aí você se depara com certas coisas. O que vocês acham, assim, Gi? Tipo, o que mudou pra você? O que você achou que fosse mudar e não mudou? Então, minha vida universitária é um pouco diferente, porque, na verdade, eu comecei primeiro em História, fiquei 1 ano, tranquei e depois fui para jornalismo. Então, eu entrei na História muito nova, muito cedo, eu tinha 17 anos, então eu não esperava que eu ia precisar ler tanta coisa, porque o curso ele é muito teórico. E aí, quando eu cheguei lá, eu fiquei, nossa, meu Deus, tem tanta coisa pra ler, eu não tô preparada pra isso. E eu não tinha lido a maioria das leituras, assim, obrigatórias. Não obrigatórias, mas assim, que a maioria das pessoas leem, né? E o pessoal do curso era muito mais velho. Então, eu me senti muito despreparada quando eu entrei no curso. Mas, ao mesmo tempo, eu gostei muito. Eu descobri que era realmente aquilo que eu queria estudar, entendeu? Mas, tipo, os teóricos, assim, a galera tinha essa bagagem. Sim, essa bagagem. Tanto porque que eram mais velhos, né? Sim, exatamente. Então, tanto eles que... já tinham feito outros cursos. Exatamente. Quando eu voltei para a faculdade, para a faculdade de História 2 anos depois do trancamento, eu já tinha passado pelo ano básico, né, do jornalismo na Casper, e tive algumas leituras e tudo mais, aí foi muito melhor para continuar o curso. Eu percebi que eu tinha muito mais bagagem naquele momento, entendeu? Legal. Se eu tivesse talvez feito a faculdade de História um pouco mais para frente, teria sido um pouco melhor. Acho que eu não teria me assustado tanto assim no primeiro ano. E você, Ana? Então, eu tenho, na verdade, eu fiz exatamente o que o pessoal que estava nessa sala, que você sentiu isso, aconteceu com eles, né? Que aconteceu a mesma coisa comigo. Eu entrei no jornalismo e depois de uns 2, 3 anos fazendo curso, eu tinha decidido que eu queria mais, que não era só aquilo, que eu gostava até da área de comunicação, tudo, tinha me encontrado um trabalho que eu gostava aqui, né, inclusive, mas eu sentia que eu precisava de mais, assim, que não era o suficiente, porque o curso é muito prático, né, ele tem uns anos teóricos, assim, eu comecei, acho que os 2 primeiros anos, né? São bem teóricos, mas depois, assim, prática, então era uma coisa que eu sentia falta de estudar mesmo, assim, conteúdos e tal. Aí eu decidi que eu ia prestar outro curso, tinha me apaixonado por ciências sociais dentro da própria faculdade, porque nas universidades maiores, assim, que tem um campus grande, que é o caso da USP, né, a gente faz muita matéria em outras disciplinas, outros cursos, desculpa, muitas disciplinas e outros cursos, então eu fiz várias nas ciências sociais e gostei muito, me apaixonei. Aí eu decidi prestei. Estou aqui. E eu senti exatamente isso, tipo, se eu tivesse entrado em ciências sociais quando eu tinha 17 anos, ia ser outra experiência. Eu tô amando, absolutamente amando. E as pessoas, eu vejo isso dos meus colegas que são mais novos, assim, que tem, tipo, isso, a primeira faculdade, eles entram meio, mas aquele professor, ele fala muito baixo, mas não sei o que, porque os professores de faculdade são muito diferentes dos professores de cursinho, gente, muito, radicalmente diferentes, assim. Eles são pesquisadores, eles são uma coisa, eles não têm aquela didática, geralmente. Então, você tem que saber apreciar, né? Eu acho isso, assim, tem que aprender a gostar. Então, eu entrei com outro olhar. Eu gosto de todos os meus professores, até dos que o pessoal não curte muito. Porque eu ouço o cara falando e eu acho que eu consigo entender melhor, assim, como funciona o esquema, né? É diferente quando você acabou de entrar. Sim. É um pouco mais chocante, assim, né? Digamos, é muito diferente da escola. Tá? Eu acho que esse é um ponto legal que vocês levantaram, assim. Quando a gente entra, pode ser um choque, né? Porque a gente tá acostumado com aquele clima de cursinho.
Ou então, de terceiro ano. Aula show, né? Aula show, o professor dá tudo ali mastigadinho, não sei o quê, e ele se desdobra para conseguir a sua atenção. E a faculdade é completamente diferente, né? Os professores, eles partem do princípio de que, assim, você não é obrigado, né? Tipo, não é igual ao ensino médio, que, enfim, seus pais podem ter problemas se você não estiver na escola e for menor de idade, enfim. Você tá fazendo faculdade porque você quer, então estuda, presta atenção e estuda. Você escolheu estar aqui, né? Então, acho que esse é um primeiro baque. E o outro é o das leituras, né? Eu lembro que você teve aula com esse professor de teoria da comunicação. Ele é ótimo, é um baita pesquisador, mas aí a primeira aula dele, assim, primeiro ano, ele coloca um monte de nome de filósofos na lousa, e eu nem tinha filosofia na época, ainda nem era obrigatório ter filosofia no ensino médio. E aí ele, e esse cara, como vocês devem conhecer, e esse outro, e a gente, caraca, velho, o que eu vou fazer? Eu não sei nada, eu vou voltar pra escola. Sim. Então, assim, é normal ter esse susto. Acho que tem gente também que manda uns calos, né? Tem uns alunos que falam, claro, esse... Nossa, sim. Sim, sempre tem aparecido. Sempre tem. Acho que universidade pública, né, a galera se acha... Claro, é difícil de passar, mas tem uma galerinha que fica muito deslumbradinha e se acha, assim, muito genial. Então, vocês também vão ter que lidar com isso. Galera, tipo, primeiro ano quantos pontos você fez? Aí você passou em que lugar? Tipo, não basta ter passado na FUVEST. Gente, você tem que ter passado... Nossa, como aconteceu isso na minha turma? Todo mundo fala, mas que posição você passou no vestibular? Nossa, ainda bem que nunca me perguntaram isso. Exatamente. Mas ele passou direto. Não sei isso. Na verdade, não tem, porque as turmas são gigantes também. As turmas são então gigantes. Nem tem como tem uma galera mais velha, né? Mas na Casper também não aconteceu. Também acho que tem o RA da faculdade tem a ver um pouco com a posição que você passou no vestibular, então na verdade a pessoa nem precisa perguntar. Entendeu? Tipo, nossa, gente. Eu acho que sim. Eu tenho impressão, não tenho certeza. Eu posso estar falando besteira. Mas... Gente. A gente deixa isso pra uma pesquisa posterior. Mas aconteceu uma coisa também na faculdade de História que me deixou, assim, foi um baque muito grande no começo, porque no ensino médio a gente tem a matéria de História bem, né, na linha do tempo. O professor fala a data pra você, o que acontece, e por que acontece, as razões. E na faculdade não, na faculdade você já tem que estar sabendo aquilo, entendeu? Tipo, é como se fosse uma aula, sei lá, muito mais difícil, entendeu? É realmente isso, né? É muito mais difícil, porque é um curso só sobre isso. Mas ninguém fala data pra você, ninguém fica repetindo o nome, você tem que saber as coisas já. Você tem que fazer as leituras que são indicadas. Sim, mas além disso, né? Tipo, ele não vai chegar e falar sobre o Brasil foi descoberto em 1500, entendeu? Não vai, isso você já sabe, entendeu? Mas tem isso também. Então, não é aquela coisa... Não adianta você achar que eu assisti a aula, já sei tudo. Não tem isso. Tipo, você realmente precisa ler. Você precisa fazer as leituras, porque às vezes no colégio você consegue tirar uma boa nota só com a explicação em sala. Ali não. No colégio não dá. Não, na faculdade não dá. Na faculdade, tipo, o que rola muitas vezes é um debate sobre o texto que você deveria ter lido em casa. E se você não lê, você vai perder completamente. Você não vai entender nada. Mega perdido. Então, assim, não dá pra tentar levar com a barriga. Acho que é importante você ter essa dedicação. Em relação à expectativa, a gente já falou um pouco sobre isso até, mas a gente, não sei se vocês eram assim também, mas a gente entra com algumas ideias, né? Então, por exemplo, a minha assim, principal era que eu não aguentava mais química e física no ensino médio, assim, eu odiava. E aí eu falava, na faculdade só vou ter matérias legais e não sei o quê, só vou ter humanas. Sim, eu só tive humanas, né? Tipo, não tive nenhuma matéria de exatas na faculdade. Mas essa história de que você só vai ter matérias muito legais, assim, não. Eu tive uma matéria de exatas, mais ou menos, que foi economia, né? Você teve... eu vou ter jornalismo econômico. Eu vou ter estatística. Não só jornalismo econômico, mas economia também. Na história? Na faculdade? Não, na faculdade. É mesmo? Na Casper. Na Casper. A gente teve, né, jornalismo econômico, mas não tem nada a ver, não faz nenhuma conta. A gente fez conta, porque tem jornalismo econômico e economia. Aí na aula de economia a gente fez algumas contas, teve que aprender algumas coisas assim. Então a expectativa básicas, caiu né? por terra mesmo. Sim, nessa matéria, sim.
Olha só. Gente, eu não sei. Que outras expectativas, assim, outras coisas que você achava que você ia encontrar na faculdade e aí chegou? Então, é que eu acho que assim, a gente idealiza muito, né, a faculdade. Isso é uma coisa que talvez seja, não sei se eu tenho a impressão que talvez seja passado isso pela própria escola, sabe? Porque é um jeito de incentivar você a querer passar, sabe? Então a faculdade fica sendo aquele objetivo, até porque é tão difícil, né, dependendo do curso que você quer, que fica sendo aquele objetivo intransponível, assim. Aí quando você consegue, você pensa assim, nossa, agora eu não preciso fazer mais nada. Minha vida tá resolvida, sabe? Então era uma coisa assim, quando você chega na faculdade, você vê que é um pouco diferente, não é bem assim. E você tem que se adaptar a 1000 coisas, né? Se adaptar ao jeito que... As próprias aulas são muito diferentes, né? Então assim, eu tinha a impressão que eu ia entrar... no curso ia ser tudo muito maravilhoso. Sabe, Eu sei que isso é bem inocente, mas eu tinha essa sensação. Eu tinha a impressão que ia ser que nem um pouco que nem a Rory Gilmore em Gilmore Girls, sabe? Sim, gente, eu tinha isso é que ia muito ser daquele importante de jeito. ser mencionado. Você tocou num ponto vital aqui. Meninas, Tipo, não era daquele jeito. meninas de 25 anos até, sei lá, quantos anos? Acho Até que agora, 15. Até que... Vocês podem nos entender se vocês assistiram Gilmore Girls. Porque eu também tinha a mesma ideia. Eu achava que ia ser a mesma coisa. Que eu ia ser super aplicada. Ia ser incrível. Ia ver tudo direitinho. E, tipo, na realidade, não é bem assim, né? assim, porque tem muita coisa, então Sim. é difícil. E tem muita coisa acontecendo, né? Tem as aulas, tem as leituras. Mas tem empresa júnior, tem atlética, pra quem gosta de esporte. Então. Aliás, isso eu também acho que é uma coisa que as pessoas entram na faculdade e pensam, eu vou em festa, né? Vou, sei lá, no caso do curso de jornalismo, vou no Juca, né? Então... Tem muitos eventos sociais. Tem muitos eventos sociais, né? E acho que é sempre bom também, né? Dar uma de mãe aqui. Mas, assim, tomem cuidado, porque tem muita gente que entra na faculdade e fica, assim, loucona, drogas, álcool, não sei o quê. E, assim, você vai ver os seus colegas, tipo, bebendo. Eu lembro que o primeiro ano teve o Juca, né, que os Jogos Universitários, a galera vai pra uma outra cidade e uma menina entrou em coma alcoólico. Ai, gente, meu Deus. Assim, tipo, essas coisas acontecem, é perigoso, então não se deixem, sabe, deslumbrar, tipo, não vão na onda da outra galera que acha que, agora eu estou longe da minha família, né, às vezes a pessoa muda de cidade, vai morar sozinho e aí enfia o pé na jaca, assim, tipo, Sim, não. Tem que tomar cuidado mesmo. Tem que tomar cuidado. É perigoso. Às vezes É logo perigoso no trote, porque, né? No trote, sim. O trote, assim, é que deu uma melhorada, né? Os trotes deu uma melhorada. Mas mesmo assim, eu tenho que tomar cuidado porque realmente você vai estar meio sozinho, assim. Porque se você vai estar longe da sua família, mesmo se você estiver morando na mesma cidade, mas é um ambiente que não tem muito como... A família não vai te controlar mais, depende, né, assim. Mas geralmente você vai ganhar uma liberdade, porque você vai ser mais... Provavelmente vai ser maior de idade já. Se não vai ser, em breve vai ser, né? Tipo, de 17 para 18 e tal. Então, você fica meio solto. Você tá querendo descobrir a vida, então é um pouco difícil mesmo. Tem que tomar cuidado. E, assim, pode parecer super... Nossa, legal, não sei o quê. Mas, assim, as consequências vêm, sabe? Então, sejam conscientes, tipo... Sim. Né? E estudem. Não vão só pra festa, ficar lá, não sei o quê. Porque, enfim, é um tempo... No jornalismo, até tem pergunta aqui... Eu comecei a trabalhar cedo, então, assim, eu me arrependo até um pouco de não ter aproveitado mais, mas é que eu realmente precisei começar a trabalhar cedo. Mas se você não aproveitar os estudos e ler as coisas que tem que ler e tudo mais, pode vir um baita arrependimento, sabe? É um tempo que você não vai recuperar, porque a tendência é você ficar com menos tempo, né? Você vai começar a trabalhar, tipo, começar um estágio, começar um trabalho de verdade, aí depois outros cursos, outras coisas, não sei o quê. E você não vai ter esse tempo que você tem, né? Acho que o importante é tentar equilibrar um pouco, né? Sim. Você quer curtir a faculdade, quer ir em festa, vai, tudo bem. Mas não esqueça, né, da outra parte. Que é o mais importante da vida universitária. Sem isso, sem a parte dos estudos, não é a universidade, né? Sim, então... exatamente. Eu acho que... Eu já vou começar com as perguntas e aí a gente vai falando depois um pouco da nossa experiência, que o papo tá muito legal e aí o tempo já tá passando super rápido. Então a Joana, ela perguntou: como conciliar uma vida universitária com o trabalho? É o caso de todas nós, né? Eu comecei a trabalhar no segundo ano, eu comecei a estagiar na USP mesmo, era um estágio de... Foi bom que eu comecei gradualmente, eu comecei com o estágio de 4 horas, então foi super tranquilo, aí depois o estágio de 6, e aí depois eu fui contratada. Então, pra mim, tipo, como eu trabalhava na universidade, foi ótimo. Ai, desculpa, Gi. Porque eu tinha bastante tempo pra ficar por ali.
Então eu conseguia ir para eventos à tarde, dependendo, conseguia aproveitar mais. Aí depois não rolava. Então, mesmo hoje, assim, eu vejo alguns eventos da Fefeleste, tipo, eventos de filosofia, e eu não consigo ir porque são sempre à tarde, né? Gente, dá vontade de chorar isso. A gente perde Quando você muito tá mais... tempo. quando a gente aprende, né, que isso é uma coisa muito importante, perder isso é triste, né? E não tem mesmo como ir, porque... Não tem jeito. Você tem, no final das contas, você vê que você tem que abrir mão de certas coisas, Sim. né? Sim. Então, a Gi, acho que é a melhor pessoa pra falar sobre isso, porque ela resolveu fazer 2 faculdades e trabalhar. Como Estou que é, fazendo Gi? essa loucura nesse momento. É difícil, não é impossível, mas é muito recompensador, assim, no final das contas, sabe? Tipo, saber que no caso da Casper, no final do ano eu vou ter me formado, e na outra faculdade eu vou me formar daqui a uns 2 anos, mais ou menos. É muito bom saber que quando eu sair das 2, eu vou estar com 23 anos e vou estar formada em 2 faculdades, entendeu? Isso é muito recompensante. Assim. É verdade. Sim. Isso, sim, é verdade. E, na verdade, uma faculdade complementa muito a outra, né, no caso. Ai, desculpa, tô ajudando todo mundo, gente. História é muito teórica, então ajuda no jornalismo, e jornalismo é muito prático e te ensina a pesquisar várias coisas que na história, tipo, às vezes você não tem tanta proximidade com isso, né? Você aprende a pesquisar no jornalismo, isso é muito importante. E aí você acaba, na faculdade de História, isso acaba, né? E trabalhar junto, que eu acho que é a maior loucura de tudo. Mas é importante ter essa experiência profissional também, Nossa, isso né? é muito Então, importante. No meu caso foi decisivo, eu diria isso. Foi decisivo Sim. pra eu aprender a curtir, porque são tantos baques, né? Tipo, você entra, você vê tantas coisas diferentes que você fica meio perdido. Mas o trabalho, eu acho que ele ajuda a colocar no... Te dá um foco, né? É verdade. No caso de jornalismo é muito importante, né? Porque é jornalismo muito é muito prático, importante. então, Eu acho que você aprende a ser jornalista trabalhando. Sim. Eu tenho essa convicção. Eu acho que eu duvido que alguém vai discordar, alguém que seja jornalista vai discordar, porque você aprende. O jornalismo é muito prático, né? Então tem que ter essa experiência. Se você quiser fazer comunicação. Então, Fora que, assim, no nosso caso é um mercado super concorrido, né? Então, quanto mais experiência você já começar a acumular, melhor. A Ana Flávia falou xerox e mais xerox. Nossa, isso é... Ó, realidade do Giovana curso de anda humano. com cada Nossa, calhamaço gente. de xerox É verdade. aí, que é... Ela Tem uma matéria, gente, que vocês já viram, né? Nossa, nossa. 2 apostilas desse tamanho, assim, ó. Uma matéria só, de quarta-feira. Uma só. É chegando. muita Tá chance. chegando. Seminário essa semana. Tem um pessoal perguntando de deixar a família e morar longe. Vocês não tiveram essa experiência, né? Não. Mas eu tive, então posso falar. Não muito, não é bem isso, assim. Eu sou de Santos, que é litoral de São Paulo. E eu vim morar em São Paulo pra fazer faculdade. Mas assim, não é longe, é perto, só que no começo, como era perto, eu ia e voltava todo dia, o que era um caos. Eu não recomendo. É muito sofrimento. Muita gente faz isso, mas é muito sofrimento. Eu não conseguia, porque eu acordava 4h30 da manhã pra pegar o ônibus às 5. Sim, pra pegar o ônibus às 5. Então eu acordava pra, sei lá, comer, pegar as coisas e tal. Pegava o ônibus às 5, que era um fretado. Depois eu passava o dia na faculdade. O ônibus pegava de novo, acho que era às 5 da tarde, lá na frente da faculdade. E eu voltava pra casa, eu chegava em casa às 8. Porque assim, no pinga-pinga, né, de deixando várias pessoas nas suas casas, eu era a última a ser entregue, porque era mais longe da entrada da cidade. Então era um caos, assim, eu não tinha... O ônibus deixava na porta de casa? Quase na porta, assim, numa esquina. Aí, enfim, era muito caótico, não deu certo. Eu aguentei 3 meses e me mudei. Quanto tempo você ficava no transporte? Então, era 6 horas. Porque era 6 horas 3 horas de manhã pra ir, 3 horas pra voltar. Sendo que o trajeto, normalmente, se você vai de carro assim, sem fazer esse pinga-pinga, é uma hora. Então é bem perto, é tranquilo. Só que nesse esquema não dava certo. Então, assim, eu não dormia direito, porque eu chegava em casa à noite... Eu, apesar de estar cansada, você dá aquela descarga de energia, né? Noturna, assim. Então eu ficava assim, eu ia dormir super tarde, sendo que eu tinha que acordar às 4h30. Então era caos. Chegava sexta-feira. Chegava sexta-feira, eu tava podre, assim. E eu não conseguia. E também que eu não conseguia aproveitar as coisas da faculdade, tipo, ir festa, não sei o quê. Então eu acabava ficando em São Paulo, dormindo na casa de amigo e tal. Então eu acabei falando, deu 3 meses, eu falei, mãe, desculpa. Sei que você achou que você ia demorar pra se separar de mim, mas vamos ter que... Isso é muito comum, né? Muita gente começa morando numa outra cidade, aguenta isso por um tempo, mas acaba se mudando. Assim. É difícil. Eu não acho que a gente não vai poder falar sobre quem, porque tem muita gente que se muda quilômetros, né? De tipo assim, outro estado. Sim. Nesse caso, eu acho que é bem mais complicado, mas
ao mesmo tempo, sei lá, faz parte desses 1000 processos da vida adulta que a gente tem que passar. Bom, mas é um bom assunto pra uma outra conversa, né? A gente pode... Sim. Nós temos vários amigos que fizeram isso. Sim, a gente pode chamar um deles pra A gente vai contar. chamar, bela ideia. Vamos lá. O Gustavo perguntou como é fazer 2 faculdades simultaneamente. Bom, Vamos falar já um pouco sobre essa Uma experiência. loucura. Tem que saber conciliar o tempo. Se você sabe conciliar o tempo, sabe que momento você tem que se esforçar em uma matéria e mais do que outra, né? Falar assim, tem uma coisa que é mais urgente, foca nessa, não começa a pirar por causa das coisas mais pra frente. É isso, manter a calma sempre. Isso é muito importante, gente, sério. Falando em calma, a Luciana Reis falou assim: irei começar a estudar em maio, sou caloura e estou muito nervosa. Como faço para controlar esse nervosismo? Se é que é possível. Que fofinha, parabéns. Que bom, parabéns por ter passado. Mas eu acho que é normal. normal. Mas na verdade é gostoso, né? Eu acho que é a parte mais gostosa, na verdade, né? Sim. A minha mãe gosta de falar, o melhor da festa é esperar por ela. É uma frase de velho, mas assim, Nossa, é legal. Ela se aplica muito mesmo. Ela se aplica a tudo, né? Porque assim, você, às vezes, a experiência dificilmente vai ser exatamente como você imaginou. Então você ficar naquela ansiedade e tal, vou começar a faculdade, eu acho gostoso, assim. Eu achei gostoso passar por isso. É uma experiência incrível, assim. Sim. Vai na fé que vai ser muito legal. Parabéns. Depois de um tempo também, né, a pessoa se acostuma, né? Então, Sim, é igual você mudar de escola, né? Enfim, mudar de cidade. É uma experiência nova, mas vai trazer muita coisa muito legal. Vai assim. mesmo. Você vai ter A gente vários... garante. Você vai conhecer pessoas muito legais, vai ter vários amigos legais. Vai conhecer muita gente que se parece muito com você, né? Sim. Muito, no Isso meu é caso, legal, porque eu acho que isso é importante falar, né? Porque eu não sei, eu sempre fui muito nerdona, assim, na escola, então os meus amigos, assim, a maioria deles não ligava muito pra estudar e tal, e eu era muito, não sei o que, estudava muito, eles ficavam me chamando de Machado de Assis. Pois não sei por quê, só porque eu lia, gente, pelo amor, né? Quem dera, né? Aí, quando eu entrei na faculdade, eu me encontrei, porque tinha várias pessoas que eram exatamente iguais a mim. Eu fiquei muito feliz por isso, assim, porque a maioria dos meus colegas eram todos nerdões também, todos, não sei o quê. Então, foi legal nesse sentido. Eu acho que é importante, se você... Não sei, às vezes você se sente meio deslocado. Na escola. Na escola, o que é comum, né? Pra muita gente se sentir deslocado, eu acho que na faculdade é possível que você se encontre. Nossa, isso é total, bem legal. assim. Mesmo gosto musical, eu lembro que na escola ninguém gostava das mesmas coisas que eu, ninguém queria ir nos shows comigo, aí na faculdade Sim, várias pessoas. era muito legal. séries, livros, essas coisas todas, né? muito Você se legal encontra mesmo. muito na faculdade, né? Se você acertar o curso logo de cara. Sim. Mais, né? E se não acertar também, a gente se não não tem acertar, problema. não tem problema. Isso é uma coisa que a gente... Eu acho que isso é uma tecla que precisa ser batida sempre, porque tem muita gente tem tanta gente frustrada, né? Sim. E não precisa. Eu acho que não precisa, assim. Você sentiu, tá dando tempo, né? Meu eu tô imaginando. Gente, foi uma conversa muito boa. A gente vai fazer isso mais vezes. Tem várias dúvidas legais. Só pra terminar, alguém falando que tem a ver com o que a gente tá falando, a Annelise falou assim: vale a pena o sofrimento do cursinho? A faculdade é mais sufocante? Depende muito do curso, né? Eu tenho uma amiga que fez matemática e ela não tinha muita vida. Que ela falou que era muito difícil e se você reprova uma disciplina, isso acaba atrasando todo o seu curso. Agora, assim, comunicação eu achei muito tranquilo. Comunicação é um curso fácil de levar, não é muito difícil. Humanas, a filosofia tem muita leitura, mas tem poucas aulas por semana, porque justamente para você não enlouquecer mais. Pra ter tempo de ler, né? Então, assim, depende muito do curso, mas o que eu tenho pra falar vale muito a pena. Eu também acho que vale. Fora que, assim, você deixar de viver com aquela coisa, né? Porque a época do vestibular, você... eu tenho essa prova no fim do ano que vai definir minha vida, não sei o quê. Então, você deixar de viver com essa ansiedade já é bem libertador. No cursinho, outras, você mas... fica falando assim, nossa, eu vou passar na faculdade pra começar a minha vida, né? Você fica naquela expectativa. Exatamente. Faculdade já é você na sua vida, entendeu? Então... Aí você já tem realmente mais liberdade, né? É muito louco. E é legal você aprender a lidar com essa liberdade que você tem. Porque, exatamente. né, aí você tem que fazer suas escolhas aí, né? Sim. São várias. Sim. Ó, a gente precisa terminar. O pessoal tá perguntando de escolha de curso, depois a gente fala sobre depois isso. Depois a gente vai volta. falar sobre isso com especialistas mesmo, né? Acho que é legal. E também falar sobre a nossa experiência, como que a gente escolheu. Bom, então, fiquem tranquilos, a gente vai ter outras conversas assim. Obrigada pela participação de vocês. Todos participaram, foi muito legal. Valeu, gente. A gente vai produzir bastante conteúdo, né? Sobre isso. Sim. Mais pra frente. Ao longo Então,
Sim. Então é isso, galera. Tchau. Tchau. Tchau.